Pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Vamos começar então a nossa aula de teste de software agora, né? Não sei o que está acontecendo com os meninos, com os alunos, mas a gente tem que cumprir o horário, né? Talvez alguns deles vão ganhar falta, né? Alguns me avisaram aqui, o Sebastião e o Salete estão sem o computador, e acho que uns outros dois me avisaram que estariam viajando, né, ou a trabalho hoje. Mas vamos prosseguir, né? Eu vou disponibilizar essa aula gravada lá na plataforma. E quem não assistiu agora, né, vai assistir depois, até porque vai ter prova, né? Os conteúdos serão cobrados em prova. Bom, então o nosso tema de hoje, né, vai ser mais. Bom, sempre é relacionado a teste de software, né? Qualidade, o que isso impacta. Hoje a gente vai ver alguma coisa sobre inspeção de software, tá? Hoje é dia 20, nós vamos ver alguma coisa sobre inspeção de software. A diferença entre teste e inspeção, tá? E vamos ver outros conceitos também. Então, vou colocar aqui para apresentar. Depois a gente discute um pouquinho sobre o que a gente for vendo. Bom, então, o que seria, né, a qualidade de software e por que ela está tão vinculada à disciplina de teste de software, né? Por definição, né, vamos ler aqui um pouquinho o conceito. Por muito tempo, qualidade de software era um termo inexistente na vida de muitos desenvolvedores e até analistas de QA. Analistas de QA. O que seria o QA? Né? Quality Assurance, né? Define-se como um conjunto de atividades para garantir a qualidade. Deixa eu colocar a canetinha aqui. Para garantir a qualidade nos processos de desenvolvimento. Já o analista de qualidade seria aquela pessoa envolvida no trabalho que define um processo de desenvolvimento de software e depois certifica esse processo. Tem alguém falando aqui? Sim, Wesley, pode falar? Não estou vendo a apresentação, professor. Ô, rapaz, ainda bem que você me avisa toda vez. Obrigado, viu, Wesley? Agora tá vendo, né? Fernando. Agora Bom sim. dia, professor. Beleza. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia. Bom, vamos começar de novo então. Esse é o primeiro slide, então, né, da aula, teste de software. O que é qualidade de software, né? Por muito tempo, qualidade de software era um termo inexistente na vida de muitos desenvolvedores e analistas de QA. Então, o que é esses analistas de QA, né? E essa questão do QA mesmo. QA significa qualidade nos processos de desenvolvimento. Né? Primeiro termo que vocês precisam guardar, né? Isso é questão de prova, também pode ser questão de prova. Está aqui chegando. Ah, sim. Já o analista de qualidade seria aquela pessoa envolvida no trabalho, né, de novo, que define um processo de desenvolvimento de software e depois certifica esse processo. Tá? Tudo porque não havia a ideia de testar para prevenir, e sim para quebrar os sistemas. Quando o analista entrava para essa jornada, ele aprendia com a cultura do erro, querendo sempre achar problemas e culpados. Ou seja, quando você tinha lá, né, isso aí foi evoluindo ao longo dos anos, quando você participava de uma equipe de desenvolvimento, né, vamos pensar em sistemas muito grandes e tal, normalmente as pessoas costumam a se deparar com os erros, né, costumavam, né, a se deparar com os erros
e procurar os culpados. E nesse meio tempo aí acontecia muitas demissões, inclusive, né? Porque imagina, você é o dono de uma empresa que fornece software, né? E aí você vende, né, um software para outras grandes empresas e você tem que garantir a qualidade desse sistema, né? Afinal, os clientes estão pagando, né, por isso. E em alguns casos pagam muito dinheiro por isso, né? Então é importante que esse conceito de qualidade de software, né, que está aí bem inserido dentro da disciplina de teste de software, seja muito evidenciado para vocês, né? Para vocês realmente entenderem qual é o propósito, o qual é assim o significado, a abrangência desse propósito do teste de software, né, da qualidade do software. Então, olha só, sendo que muitas vezes ficávamos presos à execução e não validávamos, é um outro termo-chave, né, a documentação ou as necessidades do usuário. Então, vamos pensar, quando você tem uma proposta de desenvolvimento de software, primeiro você vai lá, você coleta os requisitos funcionais, não funcionais, né? Aí você elabora uma proposta de desenvolvimento, né? Uma proposta de produto para a pessoa que está comprando o seu software. E aí você apresenta para ela, vocês fecham um acordo, né? E aí começa o desenvolvimento, né? Os testes básicos e aí tem a entrega final do sistema. Então, às vezes as pessoas ficavam presas a isso, nessa questão de não validação, né? Elas não validavam os erros, os defeitos, as falhas, e aí quando o sistema entrava em produção, que é o termo que a gente usa, né? Quando as pessoas compravam ele, quando ia executar, quando o negócio ia funcionar para valer mesmo, aí começava a aparecer erro, começava a aparecer defeito, problema, falha, né? Uma série de coisas, e aí as pessoas ficavam chateadas com isso, né? E aí, assim, não tinha documentação, não tinha as necessidades do usuário ali, né? Tipo, isso foi evoluindo com o tempo. Hoje, né, o bom profissional, o que que ele faz? Ele, quando ele pega um sistema para fazer, né, seja autônomo, seja numa empresa, sobretudo empresa, né? A empresa, o que que ela faz? Ela recebe o cliente, pergunta para o cliente o que que ele quer, e aí eles vão construindo um diálogo, né? Então, antes de começar em si o desenvolvimento de um sistema, há um diálogo muito assim, muito sério, muito detalhado, né? De quais características o sistema precisa ter, o que esse sistema precisa fazer de fato, né? Para depois iniciar em si o desenvolvimento. Por que que é tão meticuloso? Por que que é tão assim detalhado essa parte? Porque um sistema, gente, ele custa dinheiro, né? E ninguém é doido de jogar dinheiro fora, né? E tanto uma parte como a outra fica receosa no sentido seguinte: eu sou dono de uma empresa que quer comprar um software, né? E aí eu vou procurar no mercado quais soluções em software que me atende, né? Vai ser apresentado, ou então eu vou procurar uma empresa que vai desenvolver um software que eu quero, do jeito que eu quero, né? E aí eu vou poder ter um nível de exigência maior, né? Por outro lado, quem vai desenvolver o meu sistema que eu quero, ele vai ficar com receio também, porque ele tem que entregar um bom produto de acordo com o que eu quero, né? Se ele não entregar, eu vou reclamar, né? Eu vou pedir inúmeras atualizações, eu vou informá-lo dos erros, né? E por aí vai. E toda vez que essa empresa ou essa pessoa que for desenvolver o sistema, que ela for ter que parar para voltar nesse projeto, nesse sistema, e fazer reparos, eliminar erros, né? Fazer novos testes, né? É como se fosse revisar tudo de novo, né?
às vezes você é aquela coisa do barato que sai caro, né, que eu falei na aula passada. Então, é aquele ditado popular, né? Antes você prevenir do que remediar, né? Às vezes nem tem remediação, nem tem essa correção, né? Dependendo. E é uma coisa que custa caro, né? É uma coisa que custa caro. Então, assim, ambos os lados ficam receosos. Tem que ser uma conversa muito séria, tem que estar tudo documentado, né? Porque se você, imagine você enquanto fornecedor, imagine você como desenvolvedor autônomo, ou vamos supor que você tem uma empresa, ou participe, né, colabore com a empresa, né? Como eu disse, tempo é dinheiro. Então você vai fazer de uma forma que você consiga alinhar com o seu cliente, né? Olha, é isso mesmo que você quer? É exatamente isso que você quer? E aí você coloca ele para assinar um contrato. Porque se você cumprir a sua parte e ele te acusar, falar assim, oh, não era isso que eu queria. Mas foi isso que você assinou, né? Então, assim, se vocês forem participar dessa parte aí mais de desenvolvimento de sistemas algum dia, né, como profissionais, se atentem bastante a isso, né? E assim, procurem dar uma qualidade bem grande para os sistemas de vocês, de forma que não precise onerar o seu tempo voltando lá, revisando documentação, revisando código, para você perder tempo com isso, né? E, consequentemente, perder dinheiro com isso, né? Se você for, por exemplo, um funcionário, um colaborador de uma empresa, né? E você de repente não se atentar a esse acordo firmado, a esse contrato firmado. Se você não desenvolver o sistema, se você não testar ele correto e passar ele para o cliente e depois começar a dar problema, isso vai pegar mal para você enquanto profissional e pode até ser que você perca o seu emprego por isso, né? Então, assim, muita atenção, né? Quando vocês forem entrar para essa área de desenvolvimento, se forem entrar mesmo, né? E há casos e casos, né? Eu, particularmente, assim, nós que moramos mais para o interior, né? A gente, se a gente não tiver intenção de mudar para grandes centros urbanos, a gente trabalha em empresas menores, né? Onde a exigência é menor. Normalmente a gente não tem assim aquela demanda imensa de tempo de programação, de revisão, de correção, né? Então, assim, a nossa realidade em si, ela é outra, né? Às vezes você é contratado para fazer um sistema bem específico para algum tipo de comércio, às vezes você vai ser contratado para fazer um e-commerce, né? Para um comércio que quer colocar os negócios dele online, por exemplo, né? Então é mais tranquilo. Mas nem por isso tem que deixar de ter qualidade nos sistemas, né, que você desenvolve. Inclusive, a gente tem plataformas prontas, né, que te proporcionam, por exemplo, carrinho de compras, né, um e-commerce bem completo e que você precisa fazer um treinamento, né, para saber como operar ela, para saber como colocar ela operacional, né? O cliente contrata e fala assim, olha, eu quero uma vitrine, um carrinho de compras, um e-commerce para o meu negócio, né? E aí você pode usar, por exemplo, o Joomla, o WordPress, né? Ou tem outros softwares prontos, né? Gratuitos, inclusive, que você pode estudá-los e, a partir daí, você pode oferecer esse tipo de serviço para a pessoa, né? Mas nem por isso, como eu disse, tem que deixar de ter qualidade, né? Lembrando que a qualidade, né, ela está bem ligada com a questão de usabilidade, né, que é como a pessoa vai usar o sistema, né, tem que ser bacana a utilização, tem que ser uma utilização fácil, né, na maioria das vezes, ainda mais para pessoas que às vezes não entendem tanto de informática, né?
Às vezes está chegando um sistema ali novo, né? Há resistência das pessoas quanto à utilização, então vocês têm que procurar ao máximo melhorar a qualidade no sistema em termos visuais, em termos de funcionalidade, de execução, de performance, tudo isso que a gente vai ver ao longo da disciplina. Né? Então vamos seguir mais um pouco aqui. Essa cultura, né, começou a se fragmentar, ou seja, a ser pulverizada, né, assim, separadinha, em meados de 2000, do ano 2000. Quando o Manifesto Ágil encheu os olhos de muitos desenvolvedores, gerentes de projetos e outros profissionais de tecnologia que, insatisfeitos com seus métodos de trabalho, voltados apenas para processos, decidiram dar uma chance à ideia de que devemos valorizar mais as pessoas e atuar em conjunto para realizar um trabalho de excelência. Então, assim, nos anos 2000, o pessoal começou a dar mais importância a essa questão da qualidade de software, né? Porque imagine só, chegou um momento que começou a dar tanto problema, né, entre fornecedor e cliente, né? Quando eu digo fornecedor e cliente, eu quero dizer quem está vendendo o software e quem está adquirindo o software, né? Começou a dar tanto problema que eles falaram assim, poxa, mas meu software ele precisa ter mais qualidade, né? Ele precisa ter um nível de excelência. Eu quero buscar excelência para isso, para eu não ter problema. E, consequentemente, não perder dinheiro com isso, né? Contudo, quando falamos sobre qualidade, temos que viajar um pouco e pensar em vários aspectos, pois hoje colocamos pessoas em primeiro plano e antigamente não. Né? Quando fazemos isso, temos que analisar muitas vezes o estado emocional da pessoa responsável pela execução da atividade, seja um desenvolvedor, um product owner, escrevendo sua história de um usuário, ou um analista de qualidade avaliando o sistema. Tudo isso influencia nossas entregas e em como iremos trabalhar. Por isso falamos que a qualidade está em todas as partes da construção de software. Bom, nesse trechinho aqui, o que é interessante a gente ficar atento, né? A gente se atentar. A qualidade, né, para um software ter qualidade, né, ainda mais um software grande, que depende de muitas pessoas para trabalhar, para entregar um software, né? A gente tem que ter em mente que essas pessoas, elas não são robôs, né? Que vão executar uma tarefa assim com perfeição, né? Tem variáveis externas que vão influenciar a produtividade dessa pessoa. E isso pode ou não influenciar na qualidade do software que está sendo desenvolvido, que está sendo testado, que está sendo inspecionado e por aí vai. Então, o pessoal começou a ter uma visão mais holística, uma visão mais ampla do que seria a qualidade de software, quais são todos os detalhes possíveis, né? O que poderia influenciar ou não. É a mesma coisa de você pensar o seguinte, suponhamos que todos nós já fomos a algum comércio e algum estabelecimento comercial e fomos tratados assim às vezes com rispidez, né, com falta de educação, por exemplo, né? E aí, o que está por trás disso, né? Pode ser que a pessoa esteja passando um dia ruim, né? E aí ela não está sabendo lidar com essa situação, e aí ela desconta ali no cliente, né? E vice-versa. Tem o cliente que chega também muito assim, chateado com alguma situação e desconta em quem está trabalhando. Então, assim, são pessoas que desenvolvem sistemas. E esses sistemas são influenciados pelas pessoas, né? Dependendo do que elas estão ou vão passar, né, nas suas vidas pessoais. É isso que o livro aqui, que o conteúdo está falando. Partindo desse ponto, né, podemos entender, enquanto teste avalia apenas a ausência
ou presença de falhas e defeitos, né, em um determinado software. A qualidade, ela vai além, pois coloca em pauta 5 pontos principais para garantir que o produto desenvolvido atenda aos padrões desejados. Então, assim, enquanto aqui ele fala que o teste avalia apenas a ausência ou presença de falhas e defeitos, né, a qualidade ela vai mais além, né, para garantir um produto que realmente atenda o que o cliente quer. Então, vamos dar uma navegada aqui sobre esses 5 pontos, né? Vamos pautar eles aqui e vamos discutir um pouquinho sobre isso. Quanto à facilidade de uso, né? Foi a questão que eu disse agora há pouco sobre a usabilidade, né? Sobre a facilidade de usar esse sistema, né? Então, ó, a qualidade deve garantir um software fácil de usar, intuitivo e que se adeque às necessidades de qualquer usuário. Pois de nada adianta um software em pleno funcionamento se não sabemos como manuseá-lo. Então, assim, ao longo da minha vida profissional, né, eu me deparei com muitos sistemas que, assim, são muito complexos, muito, assim, têm uma capacidade enorme, mas as pessoas não sabem usá-lo, né? E isso está em todas as áreas, está na área da saúde, na área do agro, né, na área da informática mesmo, na área do comércio, né? Então, assim, você tem que dar um jeito, enquanto desenvolvedor, né, de fazer sistemas mais fáceis, né? Onde a pessoa consiga olhar, né, uma tela e falar, esse botão aqui significa tal coisa, né? Esse link aqui significa tal coisa, né? Se eu clicar aqui, vai acontecer isso. Se eu clicar ali, vai acontecer outra coisa. Então, é nesse sentido que a facilidade de uso contribui com a nossa qualidade do nosso sistema, né? Essa é a questão. Bom, 2.2, o software em funcionamento. Um dos 12 princípios do Manifesto Ágil também se encontra dentro dos requisitos de qualidade. E podemos dizer que é exatamente neste ponto em que teste e qualidade se fundem, pois é nesta verificação que iremos avaliar o quão funcional é nossa aplicação e se há erros que impeçam seu bom funcionamento, né? Então, assim, aqui é a fusão dos dois, né? Tanto de qualidade como do teste em si, né? Você começa a verificar se o bom funcionamento do sistema, se ele está ligado a erros que impedem, né, esse bom funcionamento. Então, uma coisa somada à outra. Quanto à fácil manutenção, também é outro requisito, é outra premissa, né, da qualidade de um software, que é o seguinte, né? Por exemplo, vamos levar isso para um exemplo mais usual, né? Vamos supor que você construa um carro, né? Vamos pensar num carro importado, né? Vamos trocar o exemplo, vamos pensar num carro importado. Às vezes você compra um carro importado aqui no Brasil e ele estraga, né? E ainda mais se a gente morar no interior, como que faz, né? Será que vai ter peça para reposição? Será que os mecânicos vão saber mexer nesse carro importado? Né? Nem sempre. Então, assim, será que eu seria um cliente bem satisfeito ou não com esse carro importado? Ao passo que se eu adquirir um carro popular, né, que vai fazer com que eu chegue nos lugares que eu queira, né, será que eu vou estar mais satisfeito? Né? Às vezes esse carro estraga e qualquer mecânico saiba fazer esse conserto, né, saiba fazer essa substituição de peça, tem essa peça para fazer a substituição, né? Então são características muito importantes, né,
na parte de desenvolvimento, né, de software, no quesito manutenção, né? Então, a qualidade deve voltar seu olhar para o usuário, sem deixar de lado as pessoas que trabalham e irão trabalhar no desenvolvimento da aplicação. Faz parte da qualidade promover um software com código estruturado, ou seja, um código estruturado, bem estruturado, e de fácil entendimento, né? Então, assim, é aquela coisa assim, às vezes, vamos nos colocar no lugar de um dono de empresa de desenvolvimento de software, né? Às vezes você tem aí um funcionário muito bom de serviço, né, que desenvolve, mas às vezes os códigos deles são muito complicados. E aí ele trabalha 3, 4 anos para você, né? Você vende alguns softwares, e aí, depois desse tempo, o cara sai da empresa e você se vê, né, tendo que contratar outra pessoa. Ou as pessoas que ficaram vai cuidar do que ele cuidava. Aí os seus clientes começam a pedir atualizações, começam a informar erros e defeitos, né? E esse código é muito complicado. E aí, como é que faz? Né? As pessoas que lá estão, ou as pessoas que vão entrar, né? Na medida que elas se deparam com o código, das duas, ou elas vão desistir, né, de fazer o serviço, ou elas vão gastar um tempo muito grande para entender o código, né, e fazer a manutenção, o reparo, a atualização que o cliente deseja. E nisso, nós, né, como empregadores, nós vamos desembolsar uma quantidade maior de dinheiro por causa disso, né? Então, assim, novamente, quando você se precaver, quando você se planeja bem, né, e fala assim, olha, eu quero um software com facilidade de uso, eu quero um software que tenha bom funcionamento, eu quero um software com boa manutenção, com fácil manutenção, né, e isso eu falei 3 dos 5 pontos, né. Quando você se precaver dessa forma, né, e garante esses pontos, você tem uma taxa de sucesso muito maior, você não vai perder tanto dinheiro, né, como empregador ou como desenvolvedor autônomo, né, e por aí vai. Bom, então um software com código estruturado e de fácil entendimento, para que um desenvolvedor ou analista em qualquer fase do desenvolvimento consiga se familiarizar e prosseguir com o seu trabalho. Isso me veio à mente agora uma questão assim que em grandes empresas ou médias empresas, o pessoal trabalha muito assim na área de desenvolvimento com versões, né? E em equipe, né? Aí vocês imaginam aí como que fica essa divisão de equipe, né, para desenvolver um software, por exemplo, né? 3, 4, 5, 6, 10, 15 pessoas desenvolvendo o mesmo software. Como que isso funciona? Como que as pessoas conseguem organizar isso, né? Por isso que essa facilidade de entendimento é necessária. Por isso é importante um padrão de desenvolvimento, né? Quando eu digo padrão, são boas práticas, né? São assim, olha, se você for fazer uma função de inserção, você faz dessa forma aqui. Não faz dessa outra forma, porque senão as pessoas não vão entender, né? Então, assim, quando você consegue atingir um patamar de ter um padrão, isso significa que qualquer pessoa, qualquer desenvolvedor que pegue o sistema e analise, vai conseguir, assim, de uma forma rápida, fazer a manutenção, a correção, a melhoria que for necessária, né? Então, esse é um ponto bem interessante. Quanto à integridade e segurança das informações, né, embora seja um ponto pouco discutido entre os analistas de qualidade, a integridade dos dados está implícita em nossa atividade de zelar para que nossos usuários se sintam seguros e confortáveis utilizando o nosso produto. Aí eu vou
jogar uma questão para vocês, deixa eu só acompanhar quantas horas aqui, já são 10h12. Vou jogar uma questão para vocês que é o seguinte: imaginem aí que vocês têm uma conta bancária, né, num banco, e vocês vão acessar essa conta bancária, vão fazer transações financeiras, né, pagar boleto, pagar cartão de crédito, essas coisas, pagar alguma coisa via Pix, por exemplo, e vocês usem aí o aplicativo dos nossos bancos conhecidos, como Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica, né? Bradesco, Santander, qualquer banco que seja. Se você não sentir que está seguro, né, se o software, se o aplicativo não for seguro, né, o que vai acontecer? Você corre um risco muito grande de perder dinheiro. Né? É uma instituição financeira. Né? É uma instituição financeira, você está fazendo pagamentos ali, né? Suas informações estão trafegando na internet. Então, é muito importante que você garanta, enquanto desenvolvedor, né, a integridade e segurança das informações. Né? Vamos pensar aí nos casos bem assim famosos, né, de quebra de sigilo de informações, hackeamento, né, de informações, coisas assim que influenciam muito a vida até mesmo de um país, né? Vamos ver aí os casos mais famosos aí, por exemplo, de vazamento na época lá em 2016, 2014, mais ou menos, surgiu aí um vazamento de informações que os Estados Unidos estavam espionando o Brasil, né? Então, assim, são coisas bem preocupantes, né? No nosso caso, assim, é preocupante? É, porque quando a gente faz um aplicativo, ou quando eu digo aplicativo, pode ser um aplicativo móvel, pode ser um sistema desktop, um sistema web, qualquer coisa. A gente tem que se preocupar com essa questão da segurança, porque você tem que garantir isso para o seu cliente, né? Porque é uma forma de você evitar, inclusive, um processo, né? Um processo civil, né? Onde o cliente vai cobrar a responsabilização sua, né, enquanto desenvolvedor, porque você não fez a coisa direito. Então, assim, essa parte é tão interessante que a parte de segurança da informação, ela começa lá na infraestrutura de rede, né, onde o seu sistema está armazenado, até as questões de segurança no próprio software. Né? Então, é uma coisa física e abstrata ao mesmo tempo, né? Uma coisa física e lógica. Né? Segurança tanto na parte física como na parte lógica. Então, assim, não é tarefa simples. O que é uma boa notícia para nós, porque, assim, quanto mais você se aperfeiçoar com essa habilidade de desenvolvimento, mais você vai ter reconhecimento, mais você vai ter clientes, ou seja, seu software vai funcionar bem, né, em vários quesitos, inclusive segurança, né? Então é isso. Vamos colocar um assunto prático aqui agora. Vamos supor que você tenha um sistema, né? Um sistema que você desenvolveu para algumas coisas sérias, por exemplo, um sistema para processar processos criminais, né? Por exemplo. São informações sigilosas. Então, você tem que trabalhar o quê? Você tem que trabalhar a criptografia, você tem que trabalhar no seu software a questão de troca de senhas com frequência, né? Você tem que permitir isso ao usuário, você tem que criar uma rede segura, você tem que criar armazenamento no banco de dados de forma segura, né? E é interessante que, assim, quem está fazendo a disciplina de programação mobile, eu vou falar disso lá também, que é a questão do uso de APIs, né? As APIs são, numa tradução bem grosso modo, uma ponte, né? Uma ponte que atravessa, que liga, na verdade, o front-end, que é o aplicativo ou a interface, né? Que você vai acessar o sistema, com o seu banco de dados, as regras de negócio que estão do outro lado, né?
Então, a API, ela faz essa ligação, né? É uma das formas da gente levar mais segurança, né, para os nossos sistemas desenvolvidos. Bom, o quinto e último ponto, né, é a questão de sem interrupções, né? Através do uso de pipelines de integração contínua e deployment contínuo, é possível o lançamento de novas funcionalidades sem interrupções. Ou seja, ao criar uma esteira de testes que fazem sentido para lançar o software com segurança e através de estratégias do release, é possível chegar ao estado de zero downtime. Vou traduzir para vocês o que isso significa. Release, depois vocês podem até traduzir, é o mesmo que versões, tá? Vamos até fazer isso agora. Eu costumo sempre fazer essa brincadeira aqui. Ó, o que significa release? Ó, vamos ver aqui. Melhor a gente traduzir, né? Translate. Release. Traduzindo, liberar, né? Então, a gente libera novas versões do software, né? De tempos em tempos. Vamos supor que a gente tem uma equipe, né? Esses aplicativos móveis também, direto tem novas releases, né? Novas liberações que permitem que os seus aplicativos estejam atualizados e, nesse sentido, você não sofra com interrupção dos serviços, interrupção do que você está utilizando, não sofra com segurança da sua informação, né? Então, é nesse sentido. Essa questão do zero downtime, né? Ou seja, em tradução literal, seria o seguinte, tempo que o sistema esteja fora do ar, né? Isso tem alguns softwares, né, que a gente desenvolve que chega a zero, né, esse tempo. Por quê? Não sei se vocês já repararam, às vezes até assim o WhatsApp, o Instagram, esses outros aplicativos mais famosos, né, eles próprios identificam que precisa, que tem uma nova atualização, às vezes é uma atualização de segurança, às vezes é uma atualização de design, de layout ali na tela, né? E eles mesmos fazem o download da nova versão, você clica no botãozinho lá, atualizar, e aí você passa a utilizar o software da mesma forma que você estava utilizando, né, o aplicativo. Então, muito tranquilo isso, muito tranquilo. Isso significa downtime, né? É um tempo que você fica offline, digamos, ele quase praticamente não existe, né? Ele é zero. Porque basta você clicar lá no aceitar a atualização, o negócio atualiza, você continua navegando, usando o sistema da mesma forma, né? Então, essa questão de interrupção, né, é muito importante também, né? Você tem que garantir que o seu sistema esteja, assim, 24 horas por 7, né? Ou seja, não vai parar de funcionar, a menos que tenha, assim, tipo, vamos pensar aí numa empresa, né, que tem uma queda de energia e tal, e aí a culpa não é sua, né? Você não gera energia para o seu sistema funcionar. A culpa é da empresa que não proveu a energia, né? Então, e mesmo assim, nessas questões, a gente tem uma saída, né, razoável, que seria a questão de no breaks, né, de manter esse funcionamento ali por um determinado tempo, né? Então, assim, para tudo tem-se um jeito, né? Basta que você seja criativo para pensar nessas questões. Bom, dito isso, né, esses 5 pontos, facilidade no uso, software em funcionamento, fácil manutenção, integridade e segurança das informações e não interrupções, né? Vamos ver o que nos espera. Sobre o conceito, né, da qualidade, se a qualidade não se resume apenas ao teste, podemos dizer que a responsabilidade sobre a qualidade não é exclusiva do QA, né? O que é QA? A gente viu lá no comecinho.
QA define-se como um conjunto de atividades para garantir a qualidade nos processos de desenvolvimento. Conjunto de atividades. Então, o que ele está falando para nós aqui? Que não é, a questão da qualidade não é exclusiva do QA, só desse conjunto de atividades, né? Com base no manifesto ágil, surgiu o manifesto do teste ágil. E um dos princípios mais importantes é de que a qualidade e a responsabilidade do time, né, da equipe e não apenas de uma pessoa ou departamento. Isso quer dizer que a qualidade do software ela está relacionada assim com desde lá as pessoas que vão coletar os requisitos, as pessoas que vão organizar isso de uma forma que vai ter um projeto, né, execução de um projeto, as pessoas que serão as desenvolvedoras, as pessoas que vão fazer o banco de dados, né, vão desenvolver o banco de dados, as pessoas que vão fazer a revisão, né, dos testes de qualidade e tal, né, tudo isso faz parte de um time, né, que vai fazer o produto final, ou seja, a aplicação, o programa, o sistema em si, né. Então, assim, isso é importante, né, da gente entender, né, que qualidade não se resume apenas aos testes, mas sim é uma responsabilidade do time como um todo, né? Todo mundo que está envolvido ali no desenvolvimento do software em questão. Vou ver só uma coisinha aqui, para a gente controlar o tempo. Bom, então chegamos então ao conceito de inspeção de software, né? É um tipo particular de revisão que pode ser aplicado a todos os artefatos de software e possui um processo de detecção de defeitos, rigoroso e bem definido, né? Há a possibilidade de se realizar inspeções nos diferentes artefatos de software. Ou seja, artefatos aqui pode ser entendido como módulos, né? Como fases, né? De um projeto e por aí vai. Então, inspeção é isso. Um tipo particular, ó, é um tipo particular de revisão que pode ser aplicado a todos os artefatos de software e possui um processo de detecção de defeitos. Quando você inspeciona, você encontra defeitos. Diferença entre inspeção e teste. Outra coisa importante, né? A inspeção, ela encontra defeitos não encontrados em teste. E teste encontra defeitos não encontrados na fase de inspeção, ou que tenham sido inseridos depois da fase de inspeção, né? Então, são duas coisas que se contrapõem ou se complementam, né? A técnica de inspeção elimina cerca de 50 a 90% dos defeitos do processo de construção de software antes de começar a execução dos testes, né? É a mesma coisa de eu falar o seguinte: desenvolvi um módulo ou desenvolvi um software inteiro, aí eu vou inspeciono todo o software, né? Encontro os defeitos, já corrijo, antes de passar para a fase seguinte, que seria a fase de testes, né? Então, quando for para a fase de testes, 50 a 90% desses defeitos foram solucionados. Por quê? Porque eu inspecionei antes, né? Então, é isso a diferença entre inspeção e teste. Como acontece a inspeção, né? A inspeção. De forma resumida, o processo tradicional de inspeção envolve o planejamento da inspeção, planejamento, indivíduos revisando um determinado artefato, um encontro em equipe para discutir e registrar os defeitos, discussão e registro dos defeitos, a passagem dos defeitos para o autor do artefato para que possam ser corrigidos e uma avaliação final sobre a necessidade, certo? Então, esse é o passo a passo de como acontece a inspeção. Primeiro você planeja como é que isso vai acontecer, né? Você
designa lá pessoas para fazerem essa inspeção, tem que ser pessoas que conhecem, né? Conhecem os requisitos do sistema, conhecem, de repente, linguagens de programação, conhecem como os softwares se comportam, né? E por aí vai. Depois a gente tem os indivíduos, né? Que são essas pessoas, né? Que vão realizar essas tarefas. Um encontro, né? Para discutir e registrar esses defeitos que foram encontrados na inspeção. Aí essa equipe costuma organizar um documento, alguma coisa assim, para passar esses defeitos para o autor do artefato, para que possam ser corrigidos e depois uma avaliação final sobre tudo isso, né? Como se fosse um relatório, alguma coisa assim. Bom, conceitos importantes, né? Outra coisa que costuma cair em trabalhos, em provas, né? O que é um erro? Né? Um erro em sistema, né? Um sistema que você produziu. O que é um erro? É um defeito cometido por um indivíduo ao tentar entender uma determinada informação, resolver um problema ou utilizar um método ou uma ferramenta. Então, isso é um erro. É o conceito mais tranquilo de erro aqui na questão da disciplina de teste de software. Defeito ou falta já é uma manifestação concreta de um erro, né, em um artefato de software. Um erro pode resultar em diversos defeitos, tá? Um erro. Então, assim, uma coisa leva a outra, né? Falha é o comportamento operacional do software, diferente do esperado pelo usuário. Então, isso é uma falha. Uma falha pode ter sido causada por diversas faltas, né? No caso aqui em cima, e algumas faltas podem nunca causar uma falha, né? Ou seja, pode passar, inclusive, despercebido, né? Então, esses são conceitos importantes na área de teste de software. Quanto à taxonomia, né? Vamos ver o que é taxonomia? Eu sempre gosto de trabalhar essa parte. E o bacana disso é que a gente tem o Google aqui para a gente consultar, né, como se fosse um dicionário instantâneo, né? Então, o que é taxonomia? Taxonomia é o processo que descreve a diversidade dos seres vivos. Esse processo é feito usando artifícios. Vamos mudar aqui, ó. Taxonomia em informática. Vamos ver como é que... Ó, taxonomia é, por definição, classificação sistemática e está sendo conceituadas no âmbito da ciência da computação como ferramenta de organização intelectual. Então, são organização de ideias e conceitos, tá? É empregado em portais institucionais, bibliotecas digitais, como um novo mecanismo de consulta. Bom, então vamos lá no nosso estudo, na nossa apresentação. O que seria a taxonomia? Acho que tem um I passando aqui, né? Taxonomia, né? É um padrão do IEE de 1998 que recomenda práticas para a especificação de requisitos de software, define atributos de qualidade. Ó, define atributos de qualidade que um documento de requisitos deve possuir. Foi considerado que a falta de qualquer um destes atributos constituiria um tipo de defeito. Assim, a seguinte taxonomia foi definida. Ó, omissão. Algum requisito importante relacionado à funcionalidade, ao desempenho, às restrições de projeto, ao atributo ou à interface externa não foi incluído, né? Ou seja, quando você omite, é a mesma coisa de você não falar, não informar isso, né? Então, lá na parte de elicitação de requisitos, que é quando você está conversando com o seu cliente, né? Fala assim, olha, o que o sistema precisa ter, né? Você quer ele como? Você quer bom desempenho? Você quer até quanto
quanto você se propõe a pagar por isso e tal, né? Então, assim, todos esses requisitos, funcionais e não funcionais, eles têm que ser levantados e não podem ser omitidos, né? Não pode haver omissão. Isso no nosso documento de requisitos, né? Esse documento de requisitos deve possuir todas essas questões. Então, a primeira é não omissão. Ponto 2. Não está definida a resposta do software para todas as possíveis situações de entrada de dados, né? É também um tipo de omissão. 3. Faltam seções na especificação de requisitos. 4. Faltam referências de figuras, tabelas, diagramas. 5. Falta definição de termos e unidades de medidas, né? Então, nada disso no nosso documento de requisitos pode ser omitido. Não pode. Tudo tem que estar certinho e tal no desenvolvimento, nessa fase, digamos assim, de pré-desenvolvimento de software, né? Ambiguidade. Um requisito tem várias interpretações devido a diferentes termos utilizados para uma mesma característica, ou vários significados de um termo para um contexto em particular. Tem uma brincadeira em português, né, que a gente compara os idiomas, né? Do inglês para o português tem muita diferença. Por exemplo, uma palavra, por exemplo, manga, né? Manga, M-A-N-G-A, manga, né? Pode ser uma manga de uma camisa, né? Pode ser uma manga fruta, pode ser manga de... tem outro exemplo lá, que eu esqueci qual é, mas é para vocês verem que é uma palavra que tem vários significados, né? Então, essa ambiguidade, ela não pode existir na questão dos requisitos de software. Ou seja, tem que estar tudo bem objetivo e claro, senão vai dar problema, porque um programador pode entender um requisito de um jeito, outro programador pode entender de outro, né? E aí imagina uma equipe, por exemplo, com 15 desenvolvedores para fazer um sistema. Então, eliminação de ambiguidade, não pode existir. Inconsistência, né, que é outro fato. Dois ou mais requisitos são conflitantes, né? Então, quando você for fazer o levantamento de requisitos para o seu sistema, se atente a isso, né? A inconsistência, ela não pode existir, não pode. Esses conflitos de requisitos, eles precisam ser resolvidos antes do desenvolvimento. Porque senão vai dar problema lá quando você passar a versão final para o cliente, né? E aí ele vai falar, poxa, mas está dando conflito aqui, está causando um erro de sistema e tal. E aí é mais gasto, mais despesa e tudo mais. Então isso tem que estar muito claro nos seus requisitos. Fato incorreto, né? Um requisito descreve um fato que não é verdadeiro, considerando as condições solicitadas para o sistema. Então, assim, toda essa taxonomia, né, esses termos que a gente está esclarecendo aqui, né, da fase de requisitos de um sistema, ele precisa estar correto, né, porque são N problemas que pode começar lá no planejamento ainda, lá no levantamento de requisitos. Informação estranha. As informações fornecidas no requisito não são necessárias ou mesmo usadas. Ou seja, não são usadas também, né? Está fazendo o que lá, então? Outros defeitos, como a inclusão de um requisito, uma seção errada do documento, por exemplo, né? Questão de estrutura. É a mesma coisa de fazendo uma analogia aqui, é a mesma coisa de um engenheiro que projeta uma casa, um edifício, né? Ele colocar uma coisa que precisa ter na seção A, ele vem aqui e coloca na B, né? Então, é um defeito de inclusão de requisito. Bom, agora vamos para as etapas de desenvolvimento e como isso tem relação com a nossa qualidade de software, né? E, portanto, o nosso teste de software.
As suas etapas principais, né, o que a gente mais vê aí, o pessoal fazendo, quanto ao desenvolvimento de projetos, de sistemas, principalmente quando a gente desenvolve sozinho, é o seguinte: análise e definição de requisitos, né? Ou seja, o que esse sistema precisa fazer, é, quantas pessoas ele consegue suportar, quantas conexões, ele vai ser hospedado numa plataforma web, ou ele vai ser desktop, ou ele vai ser um aplicativo móvel, né? Então, são análise e a definição de requisitos. Depois vem o planejamento do projeto em si, né, de desenvolvimento. Primeiro, nasce uma ideia, né, aqui nos requisitos. Você levanta como se fosse você faz uma prospecção, uma análise de tudo isso, né, dessas características que você precisa ter, e depois você inicia o planejamento. Né? A terceira etapa, né, vem a implementação das funcionalidades no código-fonte, aí vem a programação em si mesmo. Né? A quarta etapa já vem a execução de testes de segurança e rastreamento de bugs, né? Ou seja, de erros, defeitos, essas coisas. Então, aqui, na quarta etapa, já aparece os testes, né? Os testes. Essa é a abordagem convencional de desenvolvimento. Depois nós vamos ver outras. Depois, né, por último, a gente tem a integração da aplicação no ambiente de trabalho do usuário. Então, assim, vocês percebem que aqui é uma escadinha decrescente, né, com fases bem definidas, né? O teste, né, ele aparece aqui no quarto lugar, né? Será que é possível a gente entregar um software de boa qualidade dessa forma aqui? Pergunto a vocês, né? Acredito que não, né? Porque por mais que você tenha uma fase específica para testes, né, de segurança, rastreamento de erros, tem erros que passam despercebidos que só vão ser percebidos aqui, quando o sistema já estiver em produção. E aí, como é que faz? Né? Então, é uma coisa muito séria, né, de se pensar, né? Aqui você tem que ter uma revisão muito séria, por exemplo, né, lá na coleta de requisitos, né, como a gente viu agora a taxonomia, né, você tem que eliminar um monte de coisas, né, para depois você passar para o planejamento, né, as tecnologias que você vai utilizar, a linguagem de programação, qual o banco de dados que você vai utilizar, né, e por aí vai. Para depois você passar para o desenvolvimento em si do código-fonte. Então, assim, se cada. Vamos supor que assim, o desenvolvedor, o programador, escolha realmente isso aqui, né? Essa forma aqui, principalmente desenvolvendo sozinho, né? Cada fase dessa tem que ser muito bem pensada, né? A gente tem que ter esse zelo para evitar preocupações futuras, né? Problemas outros. Deixa eu ver só uma coisinha aqui, o horário, né? Para não extrapolar. Então, vamos lá. Essa é a forma convencional, né, que a gente costuma fazer na prática diária, enquanto desenvolvedor de software, né? Principalmente quando se trabalha de uma pessoa só. Só que tem outros ciclos de vida, né, de desenvolvimento de software, que são interessantes do ponto de vista empresarial, né, quando você tem equipes e tudo mais, né? Então, os ciclos de vida se comportam de maneira sequencial, podem, né, se comportar de maneira sequencial, que são fases que seguem determinada ordem, como essa aqui anterior, por exemplo, né? Cada fase é uma fase e vai descendo. Ou incremental, né, que é a divisão de escopo, ou interativa, que é a retroalimentação das fases, ou seja, essa de retroalimentação seria o seguinte: você vai lá, planeja, implementa, testa. Aí você volta, planeja mais um pouquinho, implementa, testa. Vai lá de novo, implementa, testa. Né? Mais ou menos assim, como se fosse uma espiral, né? E você passa pelas todas as fases de novo e vai entregando as pequenas partes.
alguma coisa parecida com modularização, né? E tem a fase evolutiva também, né? Que é o aprimoramento constante de software, né? Para isso, a gente tem alguns ciclos de vida de desenvolvimento de software, que são modelo em cascata, modelo em V, modelo incremental, modelo evolutivo, o RAD, prototipagem, espiral e modelo de ciclo de vida associado ao RUP, né? Esse RUP aqui, ele é interessante, porque ele é um framework de boas práticas de desenvolvimento de software. E, assim, quando você usa um framework desse, costuma dar menos problemas, né? Depois que você entrega um sistema, um software. Esse de cascata é bem similar a esse modelinho que a gente tem aqui de 5 fases, tá? Depois a gente vai estudar mais aprofundado cada um desses modelos, como que a gente vai fazer, como a questão dos testes de software entram em cada um deles, né? Qual a vantagem e desvantagem de cada um, a gente vai ver também, né? Prototipagem aqui é uma coisa bastante interessante, né? Esse ponto 6, porque é o seguinte, na medida que você vai, isso pode ser bastante utilizado também, inclusive, em situações que a pessoa não sabe muito o que ela quer, né? Ela chega lá e fala assim, olha, eu quero um sistema delivery, né, que venda comida e eu quero que faça tal coisa, né? Aí a pessoa, o programador, o desenvolvedor faz um protótipo, que seria mais ou menos um piloto, né? Uma, uma aplicação que vai simular o que ela quer. Aí ela vai lá, usa, né? O cliente vai lá, usa e fala assim, não, tal parte está bacana, mas eu quero mais isso, mais aqui. Aí faz a versão 2 do protótipo, né? Testa lá de novo com o cliente. Ah, não, tá beleza, mas eu quero mais isso, mais aquilo, e vai assim até o cliente ficar totalmente satisfeito, né? Então, bacana essa parte aqui. Para o cliente que não sabe tão claramente o que deseja, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Bom, pessoal, acabou a nossa apresentação. Agora, vocês têm alguma dúvida? Hoje só apareceram os professores, né? A Maria e o Wesley de aluno, né? Achei meio estranho, porque essa disciplina ela tem 14 pessoas matriculadas. Então, assim, depois, Maria e Antônio, vocês dão um puxãozinho de orelha aí nessa galera aí, porque fica difícil, né, a gente dar presença para quem não comparece, né? Professor, inclusive, eu conversava com a mãe do Arthur, e, assim, esse momento complicado, né? O Arthur é um menino especial, né? Como os meninos que a Maria cuida, e a gente, assim, praticamente ele quer parar de estudar, porque esse momento parece que mexeu muito com a estrutura psicológica dele, a mãe dele, né, incentiva ele, né, tenta, né, motivar. Esse é o Arthur que o senhor está falando? É o Arthur, que é o DA, que é deficiente auditivo. Então, assim, ele está tendo uma resistência muito forte em retornar. Aí eu até falei com a mãe dele, eu vou sentar depois, agora a gente pode, né? Para mim conversar com ele, explicar, porque, como se diz, mesmo que ele reprovou em algumas disciplinas, existe possibilidade de recuperar. Então, assim, nós, que somos pessoas normais, a gente já passou por situações complicadas, porque a gente voltou atrás e recuperou, e vida que segue. Isso. Então, não quer dizer que eu seja a solução para ele, mas eu estou aqui assistindo como diz, perdendo meus restos, meus cabelos, tentando entender essas matérias de vocês, que deixa a gente maluco, porque não é a minha área específica, mas para ajudar ele, entendeu? Com certeza. Eu vou procurar ele. Agora mesmo eu estava falando com a mãe dele, né?